Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Além de fevereiro ser um mês mais curto, eu ainda comecei o mês num ritmo um pouco lento de leitura. Mais ou menos até metade do mês eu não estava conseguindo ler tanto quanto eu gostaria. Mas quando chegou mais pro final, eu acho que eu engatei. E até que no final eu acho que o saldo ficou bom. Bora lá então que eu vou contar pra vocês como que foi. O primeiro livro que eu já iniciei o mês lendo, que eu comecei na verdade em janeiro, foi um e-book que eu recebi de parceria com a editora Palavra e Verso, que é Sombra Escarlate, da autora Vanessa Musiel. É um terror nacional, eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem, que na verdade eu achei nem tanto terror, eu achei uma história com bem mais mistério, mais suspense do que um terror. Não tem muitas coisas que deixam a gente com receio, com medo durante a leitura. Aqui a gente vai falar sobre a personagem Scarlett Hale. Ela morava com o seu pai e a sua prima numa mansão no condado de Berkshire, na Inglaterra. Ela era uma mulher bem ambiciosa que sonhava com uma carreira artística, até que alguns assassinatos começaram a acontecer na região. A princípio foram animais e depois começaram a aparecer corpos de pessoas mortas. E como a história se passa no século XIX, logo começaram a correr boatos de que seria caso de uma feiticeira. E falaram que avistaram uma pessoa, uma mulher, muito parecida com a Scarlett e logo a culparam. A partir desse momento, a vida da Scarlett se transformou. Ela estava certa de que ela era inocente desses crimes, porém ela tinha umas visões, uns sonhos bem realistas em que ela via uma mulher muito parecida com ela, só que com uma face mais demoníaca, assim ela fala dessa forma, e ela fica um pouco transtornada com isso, sem entender se é de fato um sonho, o que é aquilo, ou se é uma outra mulher, e começou até a desconfiar de que havia um ser maligno vagando pela cidade, que estaria assumindo sua forma física e cometendo esses crimes. E agora, como que ela vai provar a sua inocência? Então, eu achei uma história muito bem criada pela autora. Como eu falei, ela vai se passar durante o século XIX, durante a era vitoriana na Inglaterra, e a autora consegue trazer muitas características da época, muitos fatos históricos, então ela cria uma boa ambientação no decorrer da trama. Eu achei uma narrativa bem envolvente, eu gostei bastante, eu me apeguei bastante à protagonista Scarlett, que no final teve um detalhe que eu custei a aceitar. Tiveram alguns momentos durante a leitura que eu achei que foram um pouco repetitivos no livro, que tornava um pouco cansativo, mas fora isso, eu recomendo bastante para vocês. Como eu falei, é um terror nacional e a capa, como vocês podem ver, eu achei muito linda mesmo, e eu acho que vale a pena vocês darem uma chance e conhecer a história da Scarlett. Para o meu projeto Lendo Stephen King, o livro da vez foi A Hora do Lobisomem. Esse livro aqui, ele é bem curtinho, ó. E como eu mostrei pra vocês, bem diferente dos outros livros que eu tô acostumada a ler, pelo menos dos que eu tenho aqui na estante, ele é totalmente ilustrado. Eu mostrei pra vocês já essa característica do livro e isso torna ainda mais rápida a leitura. Aqui na verdade são contos de terror intitulados com os nomes dos meses, então cada conto é um mês em ordem, vai de janeiro a dezembro, contando o ciclo do lobisomem. Na verdade, pra mim, parecia mais capítulos, porque eles são muito curtinhos. Cada conto tem, sei lá, no máximo 5 páginas, 4 páginas, então são bem curtinhos mesmo. E eles são relacionados, eles têm uma sequência de acontecimentos, por isso que parecem mais capítulos do que contos. E eu gostei do livro, não foi um dos melhores do autor. Ele parece até um pouco mais juvenil. Aqui até tem um personagem que é criança, que ele pode ser visto até como um herói aqui na trama. Aqui a história é a seguinte: todo mês um corpo aparecia dilacerado na cidade e o povo da cidade começou a
a suspeitar de uma criatura monstruosa, e esses crimes, esses corpos só apareciam na noite de lua cheia. Aqui vai ter um pouquinho de mistério girando em torno de quem seria essa criatura, né? A gente já sabe que é o lobisomem, mas alguns custam a aceitar que existe tal criatura. E aqui também é outro exemplo de livro que é dado como terror, mas que não dá medo nenhum. Como eu falei, se comparado aos livros do autor, ele tem até um ar de mais juvenil. Quem tiver receio de livros de terror pode encarar essa leitura sem medo algum, porque ela é bem tranquila e é bem fininha, gente, cheia de ilustração, como eu mostrei. É uma leitura super rápida, é uma leitura daquelas que você senta, abre o livro, em 1-2 horinhas já acabou. Então recomendo para vocês. Agora, gente, uma grande surpresa para mim nesse mês foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Aqui nós temos uma fábula em que o autor retrata muito sobre o governo totalitarista e a ditadura russa. O livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e até no começo fala aqui que ninguém queria publicar, porque ele faz uma afronta mesmo. Aqui na história, os animais de uma fazenda se voltam contra os humanos. Eles se unem e conseguem tomar posse dessa fazenda, porém com o tempo começam a haver discordâncias entre os próprios animais, e o que no início se via como uma liberdade, logo as coisas foram mudando e no final quem estava fora da liderança se viu enganado, e as coisas não eram mais tão diferentes quanto eram quando tinham os humanos tomando conta da fazenda. Eu achei sensacional essa fábula. Aqui tem muitas referências legais. A expressão camarada usada pelos porcos foi uma baita tirada do autor. Achei essa história sensacional, gente. Eu acho que é um clássico que todo mundo deveria ler. Apesar do autor retratar sobre o governo russo lá no começo do século XX, o tema é totalmente atemporal. O autor conseguiu debater essa temática que é séria de uma forma muito simples de entender. Tem gente, inclusive, que eu vi que achava que seria uma história difícil de entender, por se tratar de política, governo. São temas que também eu não gosto de ler em livros, mas eu indico a leitura para vocês, porque apesar do assunto, é uma leitura muito simples de entender e que flui muito bem, prende a gente consegue enxergar todas as mensagens que o autor quer passar pra gente. Eu terminei assim com o cérebro a mil, pensando em tudo que o autor escreveu aqui. Gente, muito bom, recomendo demais. Quem ainda não leu, não conhece a história de A Revolução dos Bichos, deveria conhecer. E tem resenha. Muitos dos livros que eu falar aqui tem resenha lá no Instagram, depois vão lá conferir. Inclusive, eu comento também qual nota que eu dei para cada livro. Agora, falando sobre o meu projeto Lendo Harlan Coben, o livro da vez foi Volta para Casa, que é o último livro da série com o personagem Myron Bolitar. Aqui o personagem Win está de volta. O seu sobrinho e um amigo foram sequestrados há 10 anos atrás, quando eles tinham só 6 anos, e depois desse período todo sem nenhuma notícia, o Win fareja uma possível pista em Londres e pede a ajuda do Myron para ajudá-lo a investigar. É a primeira vez que ele pede a ajuda do Myron para uma investigação. Geralmente ocorre o contrário. Nas outras histórias, quem pedia a ajuda do Win era o Myron. Então, lógico que ele quis ajudar o amigo nessa investigação. Foi uma trama muito boa. O desfecho dessa investigação eu achei sensacional. Achei muito bom mesmo. Mas o encerramento da história do Myron, eu achei que foi prejudicado pelo último livro da trilogia com o Mickey Bolitar, que eu já mencionei aqui pra vocês no último vídeo de lidos de janeiro, que o último livro dessa trilogia deixou muitas lacunas abertas e acabou prejudicando um pouco na história do personagem, não na trama central aqui do livro, que é essa investigação, mas no encerramento com o personagem mesmo, sobre a vida dele, sobre a família. Aqui algumas coisas foram só citadas porque deveriam ser melhor explicadas naquele outro livro, mas não tira o mérito aqui do livro, tá, gente? Porque, como eu falei, a trama central que envolve essa investigação é muito boa, e eu recomendo que vocês leiam primeiro
a trilogia com o Mickey antes de ler esse último com o Myron Bolitar, porque aqui vai trazer muita coisa da história dessa trilogia. Inclusive o Mickey e os seus amigos, a Emma e o Colherada, aparecem aqui, eles ajudam durante a investigação. Então eu acho interessante vocês entrarem no contexto da história e seguirem essa ordem. Quem tiver dúvida da sequência para ler os livros do Myron e do Mickey, eu tenho a lista do meu projeto lá nos destaques do Instagram, então vocês conseguem ver a ordem que eu li. Mas basicamente vocês leem os 10 livros da série do Myron primeiro, depois leem a trilogia com o Mickey e por fim voltam no último da série com o Myron, no 11º. São 11 livros, como eu disse. Como todo livro do autor, é uma história com vários plots. O último plot, que é basicamente na última página do livro, foi totalmente surpreendente. Gostei bastante dessa revelação final. E é uma coisa que eu acho que é impossível de alguém descobrir antes, porque envolve mais a história dos personagens do que a investigação aqui do livro. Então, eu gostei bastante da série como um todo. Em especial, gostei bastante do protagonista Myron e do seu amigo Win. A gente sabe que o Win vai estar de volta no livro Win, que lançou no ano passado, mas não sei dizer se o Myron vai ser citado, vai aparecer na história. Tomara que sim, porque ele vai deixar muitas saudades. Então eu recomendo para vocês que gostam de um suspense policial para ler essa série do Myron. Não é uma série de livros que precisa ser lida numa sequência, porque cada livro traz uma investigação diferente, traz uma trama diferente, que cada livro o personagem Myron vai investigar alguma coisa, mas é muito interessante seguir essa ordem, porque você passa a conhecer mais a história dos personagens, se apega mais a eles, e acho que a experiência fica muito melhor. Então recomendo para vocês. O livro da Tag Inéditos do mês de fevereiro foi Verônica e os Pinguins, da autora Hazel Prior, não sei como é que se pronuncia. E, gente, foi uma história emocionante, mas que foi narrada de uma forma bem divertida, bem humorada. Aqui a personagem Verônica é uma senhorinha de 86 anos, que ela se sente muito solitária, que convive apenas com a mulher que a ajuda na sua casa, até que um dia ela começa a se questionar para quem ela vai deixar a sua fortuna. Ela resolve então investigar se ela tem algum parente vivo, ao mesmo tempo em que ela se depara com um documentário na TV que fala sobre a vida e a dificuldade dos pinguins na Antártica. Ela resolve então viajar para essa região congelante e tentar ajudar de alguma forma o centro de pesquisa sobre os pinguins. E é lá naquele local que ela vai reviver algumas memórias, alguns momentos do seu passado, e essa parte que é bem emocionante. A gente vai passar a conhecer um pouco sobre a sua vida e aquela Verônica que a gente vê que tem aparentemente um coração frio vai descobrir que não é tarde para criar laços e abrir o seu coração. Então, gente, é uma história bem bonitinha, mas emocionante. Eu adorei a protagonista. Eu recomendo muito a leitura para vocês. É uma leitura que caminha muito rápido. Eu gostei bastante da narrativa da autora. O livro vai sair futuramente pela editora Gutenberg. Indico para vocês. Finalmente, nesse mês, eu li o último livro lançado pela autora C.J. Tudor, que é Garotas em Chamas. Eu tô pra ler esse livro faz tempo. Comprei no meio do ano passado, né? Assim que lançou, e não consegui adicionar nenhuma tibiara até o momento. Mas desse mês não passou. Eu entrei numa leitura coletiva e li. E gostei bastante, gente. Eu acho que a autora... Eu já comentei isso com vocês lá no Instagram. Eu acho que ela é uma autora que a cada livro que ela lança, ela consegue melhorar. Ela é uma autora que evolui a cada publicação. Esse daqui, ele, apesar de ter alguns detalhes que eu não curti tanto, mas ele foi o melhor até o momento dos 4 que ela já lançou. Aqui a Jack e a sua filha Florence acabaram de se mudar para uma cidadezinha pequena da Inglaterra. Jack vai ser a substituta do último vigário na capela da região e ela se acomoda com a filha na casa que fica ao lado da capela. E assim que elas chegam na região, elas
já descobrem que há vários mistérios cercando tanto a capela quanto o povo da região como um todo. Parece que aqui todo mundo tem algum segredo a esconder, inclusive a Jack. O livro segue as mesmas características dos outros, são capítulos curtos, é uma leitura muito rápida. Foi uma história que me prendeu bastante. Eu li rapidinho, eu li praticamente o livro inteiro num dia só. O livro tem aproximadamente 350 páginas. Recomendo muito para vocês a leitura dele. É daqueles que a cada final de capítulo tem um mistério novo. A narrativa aqui é intercalada entre as personagens Jack, a Florence, e um personagem que é desconhecido pra gente a princípio. Nós não sabemos quem é, que é outra coisa que deixa a história mais misteriosa. Como eu falei, tiveram alguns detalhes que eu não gostei muito. A autora deixou uma coisa ou outra sem explicação, a meu ver, mas que no final, pelo menos pra mim, não atrapalhou na minha visão do livro, na minha opinião. Eu achei um livro muito bom e recomendo que vocês leiam. E para o projeto Lendo Calhamaços, eu concluí a leitura de Os Irmãos Karamazov, do autor Fyodor Dostoiévski. Foi um livro que eu iniciei no começo de janeiro e terminei agora no final de fevereiro. Gente, nem acredito que eu consegui terminar esse livro. Meu Deus do céu! É uma leitura muito densa, já adianto pra vocês. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura gostosa de se fazer. Eu preciso ser sincera com vocês. Eu não deixei de gostar do livro, mas não foi um dos melhores que eu li. O autor, ele escreve com muitos detalhes. Esse foi o último livro escrito por ele. Ele é de 1880 aproximadamente, então do finalzinho do século XIX. E aqui o que mais se destaca não é bem a história dos personagens, e sim as características da Rússia daquela época. Aqui vai falar muito sobre a decadência na família, vai falar muito sobre como eles davam muita importância para a religião. Vai falar também como as mulheres eram vistas e tratadas. A trama central vai envolver a família Karamazov, o pai e os 3 filhos. Vai ter um assassinato em que o suspeito vai ser um dos irmãos Karamazov e tudo vai girar em torno dessa família. E a gente passa a conhecer um pouco mais da Rússia naquela época. Eu concluí a leitura no último dia do mês de fevereiro. Como eu falei para vocês antes, eu dividi nesses 2 meses poucas páginas por dia para ler, porque tiveram dias que mesmo lendo menos de 20 páginas foi extremamente cansativo. Então a minha sugestão e a minha dica para vocês que querem ler também esse romance do Dostoiévski é que divida a leitura, se possível em mais de um mês, para vocês lerem com calma, um pouquinho por dia. Não é daqueles livros que a gente senta para ler, uma leitura de passar o tempo. Não é. Esse livro, ele é muito denso, ele é para ser lido de forma bem devagar. Até tiveram algumas partes que fluíram bem. Não foi 100% do livro que foi difícil, mas a sua maioria não é fácil. Como eu disse, não foi um dos melhores livros que eu li. Mas, para quem tiver curiosidade, se trata de um clássico russo, tanto o livro como o autor. Em breve eu compartilho com vocês a resenha lá no Instagram. Se vocês não me seguem por lá, já me sigam, porque como eu já disse antes, eu escrevo as resenhas toda lá. Eu prefiro deixar lá e aqui eu só faço essa mini resenha aqui com vocês. Um mini resumo e a minha opinião, rapidamente, sobre as minhas leituras. Essas foram as leituras concluídas, mas no finalzinho do mês eu iniciei A Rainha Vermelha e eu tô em 23% do livro, então eu falo mais sobre ele no vídeo Lidos de março. Mas adianto que eu tô gostando bastante, tô gostando muito mesmo, gente, dessa fantasia, da protagonista. É uma leitura que tá fluindo muito rápido. Eu li esses 23% em algumas horas do último dia do mês. Então acho que logo logo eu termino. Outro livro que ficou faltando ler, na verdade, o único livro, fora A Rainha Vermelha, que eu não consegui ler da minha TBR, foi o que eu gravaria o vlog, que é o Sanatório, que foi escolhido por vocês lá no meu Insta. Como vocês viram no vídeo da TBR de março, eu vou ler agora em março e gravo pra vocês.
e logo mais compartilho aqui no YouTube para vocês conferirem o que eu achei desse livro. Eu tô bastante curiosa, mas infelizmente não deu tempo de eu ler em fevereiro. Mas como vocês puderam ver, até que foi produtivo, deixa eu ver aqui. Foram 7 livros, na verdade, contando metade dos Irmãos Karamazov e os 80% que faltava ler do e-book da Sombra Escarlate. Então, se eu somar eles como livros inteiros, foram 7 livros, até porque o livro dos Irmãos Karamazov tem 910 páginas e eu li mais de 450 só nesse mês. Então, posso contar como um livro, né? É bastante página aí. No final, acabou sendo um saldo bom, um saldo positivo, e gostei da maioria das leituras que eu fiz nesse mês. Agora me conta vocês como que foram as leituras de vocês durante o mês de fevereiro. Conta aqui quais livros que vocês leram, qual livro que você leu e mais gostou e que me recomendaria. Se vocês leram algum desses daqui, também deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos para eles saberem um pouco mais sobre esses livros. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, ativa o sininho para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo.